Olá, que bom que você está acompanhando a série Relações Étnico-Raciais na Bíblia, aqui no A Bíblia Comentada. Agora a gente vai falar um pouco sobre o combate cristão à escravidão. Esse é um assunto interessante, histórico e cheio de eventos muito interessantes. Provavelmente você aprendeu na escola, lá no ensino fundamental, que a escravidão foi combatida porque já não havia interesse econômico ou algo nesse sentido. Mas a verdade é que um movimento contra algo que infelizmente é tão presente na humanidade é multifatorial. Tem muitos interesses e motivações envolvidas. E a gente deve pensar um pouco sobre o que moveu as pessoas contra o sistema escravagista. Há uma citação do Schwantz, que foi um grande teólogo adventista, trabalhou durante muito tempo aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, NASP, lá nos primórdios, é claro, que diz o seguinte: reduzir todos os movimentos heróicos à compulsão de forças meramente econômicas é ignorar as qualidades espirituais do homem. Entre admitir que razões econômicas tenham pesado consideravelmente em muitas conjunturas históricas e concluir que constituem a razão preponderante e única, há muita distância. O que essa citação mostra para nós é o seguinte: olha, todo movimento histórico complexo como esse é multifatorial, ou seja, muitas questões estão necessariamente envolvidas. Mas a gente não pode levar em consideração apenas as questões econômicas, por exemplo. Por quê? Porque os homens se movem também por idealismo. É o que o Schwantz vai chamar de qualidades espirituais. Ou seja, a gente não se move só por interesses. Muitas vezes, inclusive, a gente age em favor de uma causa, levando e assumindo um prejuízo. E um grande exemplo de quem assumiu prejuízos defendendo a verdade, a gente encontra nos Quakers. Esse é um movimento. Eles são uma denominação protestante de linha radical que tiveram uma importância muito importante tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra no que diz respeito ao combate à escravidão. Eles engajaram-se com isso de corpo e alma. E, não à toa, as primeiras organizações anti-escravagistas foram Quakers. E como a gente vai ver na aula que fala especificamente sobre o Brasil, eles tiveram importância mesmo aqui, uma vez que deram luz a alguns dos nossos abolicionistas. Um exemplo, assim, muito bonito, que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Como a gente está vendo aqui na tela, os Quakers escreveram a primeira petição anti-escravidão ao parlamento britânico lá em 1783. E ela dizia o seguinte: vossos peticionários lamentam que uma nação que professa a fé cristã até agora se oponha aos princípios de humanidade e justiça por um tratamento cruel dessa raça oprimida, para encher suas mentes de preconceitos contra as doutrinas brandas e benéficas do Evangelho. E foram várias as grandes personalidades Quakers que devem ser mencionadas. O tempo não permite que a gente fale de todas, mas algumas das que eu selecionei têm histórias assim deliciosas para se conhecer. Uma delas é a do Benjamin Lay. Ele era conhecido como Anão Quaker. Isso porque ele tinha menos de 1,40 m.
Ele começou a odiar a escravidão enquanto realizava o seu trabalho de comerciante nas plantações de açúcar lá em 1720. Ele foi responsável por uma cruzada, por convencer os quáquers de que essa instituição peculiar era incompatível com a fé cristã. Ele interrompeu reuniões quáquers para dar palestras sobre abolicionismo. Ele também recusou-se a comer ou usar roupas que tivessem tido algum tipo de emprego de trabalho escravo. Também publicou um discurso de quase 300 páginas, que era intitulado Todos os donos de escravos que mantêm os inocentes em escravidão, apóstatas. Existem dois momentos muito interessantes da vida dele. Um é de quando ele simulou o sequestro do filho de um escravocrata. E nessa ocasião ele teve a ideia de que, ao deixar aquela criança desaparecida por alguns dias, o pai teria condições de saber o que era o sofrimento que tantos pais africanos escravizados passavam a ter seus filhos sequestrados e levados para serem vendidos para uma terra distante. Numa outra ocasião, o Lei cortou uma Bíblia, assim, deixou ela oca, 100 páginas por dentro, e colocou um líquido vermelho dentro. E durante o sermão, ele tinha uma espada em mãos. Num dado momento da pregação, que é claro, era sobre abolicionismo, ele pegou essa espada, ergueu e bateu sobre a Bíblia. Naturalmente, todo aquele sangue se espalhou e ele falou o seguinte: é assim que Deus derramará o sangue de quem escraviza os seus semelhantes. Ele era bravo. Um outro nome interessante também para a causa abolicionista dos quáquers foi o John Woodman. Ele havia sido assim bem sucedido como comerciante, ele também trabalhou como alfaiate, mas num dado momento decidiu abandonar todas as atividades comerciais para se dedicar exclusivamente à causa abolicionista. Assim como o nosso personagem anterior, ele não se hospedava em casas onde houvesse escravos. Se por alguma circunstância extrema ele fosse obrigado a ficar numa condição como essa, ele insistia em pagar pela hospedagem e alimentação. Ele não queria ter amizade com quem era escravagista. Tanto o Woodman como outros abolicionistas se envolveram muito nos boicotes a mercadorias que fossem produzidas como o trabalho escravo, ou seja, mais uma característica em comum com o Lei. Só que no caso dele, isso teve uma conta, né? Ele passou a ter uma aparência assim desleixada, porque era muito difícil comprar uma roupa que não tivesse trabalho escravo. Mas ele não se importava, o ideal era mais importante. Depois da morte dele, os quáquers compreenderam que era necessário tornar aquilo um aspecto doutrinário, teológico. E em 1774, eles proibiram definitivamente que qualquer quáquer comprasse ou vendesse escravos. Não era mais possível. Ou seja, o abolicionismo chegou aos quáquers e no meio deles, muito antes de atingir a sociedade de uma forma geral. Como resultado dessa decisão firme entre os quáquers, eles começaram a se engajar de uma forma mais animada em prol do combate à escravidão. Passaram a dedicar tempo, espaço, recursos à erradicação desse mal em todo o mundo. Curiosamente, uma das organizações quáquers que surgiu naquele período existe ainda hoje, uma vez que a escravidão, ainda que não tenha mais o contorno étnico-racial, que ganhou durante esse período histórico, ainda hoje ela existe de outras formas e ainda hoje os quáquers entendem a necessidade de combatê-la. Existem muitos outros quáquers que mereciam espaço, mas que o nosso tempo não permite. Por isso a gente vai para um outro movimento religioso
que teve uma importância muito grande também, que foram os metodistas. E, para falar deles, nada melhor do que começar com o reverendo John Wesley. Wesley, que tem uma importância gigante, mesmo para outras denominações fora da igreja metodista, era alguém que estava muito envolvido com as questões sociais do seu tempo. Numa ocasião, ele escreveu o seguinte, abre aspas, a redenção do indivíduo leva à regeneração social. Mudanças sociais são uma consequência inevitável e integrante e muito útil da conversão. O que Wesley estava querendo dizer com isso? Bem, o que ele estava dizendo é que, ao se tornar crente, o homem passa por uma transformação conduzida pelo Espírito Santo que vai resultar, vai desaguar numa série de atos de benevolência. Isso, portanto, implicava também no combate ao racismo e à escravidão, o que ele fez com muito vigor. Tanto que lá em 1774, Wesley publicou um livro chamado Pensamentos sobre a Escravidão. Além disso, ele também publicava na revista Arminian Magazine muitos textos que tinham conotação abolicionista. Wesley foi muito importante no processo abolicionista, mas infelizmente não teve a oportunidade de vê-lo concluído. Um outro personagem histórico, esse anglicano, que também merece a nossa atenção, é o Wilberforce. Ele era um membro do parlamento inglês e encampou a causa pelo combate à escravidão de uma forma muito relevante. Ele era amigo do Wesley e foi através de uma conversa com o John Wesley, lá em 1789, que ele chegou à conclusão que deveria se tornar um abolicionista. Seu primeiro discurso foi muito forte e ele disse o seguinte, abre aspas, todos os donos de escravos e comerciantes de escravos estão profundamente manchados de sangue e culpa. A última carta que Wesley enviou para ele foi repleta de emoção e é muito forte. Diz o seguinte, abre aspas, se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Eu sigo em frente em nome de Deus e no poder de sua força, até que a escravidão americana, a mais vil que alguém alguma vez viu sobre o sol, possa ser banida diante dele. Um outro exemplo histórico muito importante, que provavelmente você conhece, é John Newton. Ele é compositor de um dos hinos mais famosos e que está presente em praticamente todos os hinários protestantes de língua de portuguesa, o Amazing Grace, né, Preciosa Graça, traduzido de diversas formas. Nesse hino, Newton fala sobre a sua experiência de conversão. E olha, ela foi muito bonita e tem tudo a ver com o abolicionismo. Uma das histórias mais dramáticas entre os abolicionistas é justamente a dele. Newton conheceu de perto os horrores dos navios negreiros. Ele, inclusive, se converteu em um, enquanto numa tempestade, numa viagem que havia partido aqui do Brasil, ele percebeu que Deus o havia livrado e que isso deveria gerar gratidão no coração dele. Ele acreditava, naquele momento, que a escravidão poderia ser harmonizada com a fé cristã, fazendo com que o proprietário, no mínimo, tratasse aqueles escravos, as suas posses, com compaixão. Ele passou a ter uma vida ambígua, fazia cultos e orações nos navios, tentava tratar da melhor maneira possível aqueles que estavam sob o seu domínio. Mas, enquanto isso, no convés, abaixo
ali do navio, os africanos sequestrados estavam algemados aos pares, forçados a deitar lado a lado, num ambiente que era escuro, sufocante. Ele relata que havia barulhos de gritos e de lamentos em diferentes línguas. Aquilo foi sensibilizando o coração dele aos poucos. Como resultado, num primeiro momento, ele reduz o número de pessoas que estavam nos navios. E ele ficou muito feliz quando, apesar do prejuízo financeiro que isso provocava, ele conseguiu terminar uma viagem sem nenhuma morte. Ele tentou também melhorar a moral da sua tripulação. Numa ocasião em que ele pegou um dos marinheiros abusando sexualmente uma mulher escrava, ele o acorrentou e o ameaçou com uma pena ainda mais severa se qualquer dano ao bebê acontecesse. Mas a vida dele mudou e algum tempo depois ele se torna um pastor anglicano e passa a ser profundamente envolvido na causa abolicionista. E ele faz um comentário que é interessante, que tem tudo a ver com o que a gente comentou no início da aula, de que a causa abolicionista não foi meramente financeira. Ele diz o seguinte, olha só, abre aspas, bastante inadequado ao meu caráter atual como ministro do Evangelho é considerar o comércio de escravos na África apenas sob uma luz política. Perceba, portanto, que o que ele estava considerando é que a escravidão deveria ser vista através de uma perspectiva moral. Por quê? Porque ela era uma violação a Deus. Isso mostra para nós que as iniciativas abolicionistas tiveram, sobretudo, um componente religioso, especialmente quando a gente fala da Inglaterra e também dos Estados Unidos da América. Por fim, a gente pode fazer a seguinte consideração. Os cristãos que se envolveram com o abolicionismo, que era uma causa política da época, não eram, como dizem muitas vezes os historiadores, humanistas apenas. Eles tinham valores humanitários, mas esses valores humanitários eram motivados por valores religiosos. Esse caráter religioso do combate aos males sociais estava no coração deles e influenciou a forma como eles lidavam, inclusive com o trabalho político, legislativo. A economia não era um valor sobre todas as coisas, mas sim a teologia. E a teologia é utilizada para a libertação daqueles que sofrem. Com isso, a gente aprende que a palavra de Deus é muito valiosa para nós e que ela nos inspira a sermos justos. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima, onde a gente continua comentando sobre exemplos históricos do combate ao racismo e à escravidão. A gente se vê lá.